será que a moçada hoje, né, ela sabe realmente diferenciar sexualidade de sexo? Isso é falado dentro da igreja, em casa, eu acho que ainda é um tabu no nosso meio, por isso que o pessoal não sabe fazer essa diferenciação entre sexualidade, sexo, né? E também se tem esse conhecimento através da igreja e através das casas também. E nós precisamos elogiar esse trabalho aqui, não só pela sexualidade, mas pelo encontro dos jovens adultos e depois também por esse tema tão propício. Mas é fato, em pleno século, né, 21 para 22, aí nós já estamos caminhando. E, infelizmente, isso ainda é muito difícil para o pai, para a mãe, às vezes se expressar, né, claramente nos termos adequados e afetar essas crianças, jovens que estão se formando. A igreja ainda também está começando, por isso essa iniciativa aqui é uma iniciativa brilhante, né? E eu acredito que Deus só tem abençoado a iniciativa dessa porque realmente vai abrir portas e é o que a gente precisa para a comunicação também do profissional, dos profissionais, dos jovens, da sociedade como um todo, da igreja como um todo, para um tema que foi criado por Deus. Com certeza. Fomos nós que inventamos isso, não. Eu ia até perguntar para o senhor justamente a respeito disso. Nós que somos livres em Cristo, temos total liberdade para falarmos qualquer assunto de uma forma madura. Às vezes, nós nos restringimos e nos limitamos. E as pessoas que ainda não conhecem essa liberdade, eles acabam... A pessoa, às vezes, que não tem essa liberdade, acaba tendo mais liberdade para falar desse assunto. Como que o senhor vê isso? Veja bem, se você perceber na Bíblia, no Velho Testamento, no iniciozinho ali no Gênesis, já faz referência à identidade de gênero. Com certeza. À criação e depois à união, né, dessas pessoas. Está lá claríssimo, em Gênesis, diz lá, deixaram as suas famílias, seu pai e sua mãe, e unir-se-ão em uma só carne. Depois em Mateus, depois no Novo Testamento, de novo, né, falando assim, ó, aqui, ó, prestem atenção, porque está no iniciozinho, nós estamos mostrando aqui que existe um caminho já no início. Né? E a valorização depois do casamento, através do primeiro milagre de Cristo. Então, quer dizer, tem toda uma coisa aí já traçando, né? E se formos falar de cantares, então aí já a coisa, mas já é a coroação de tudo. Mas a Bíblia faz referência a isso. Então, quer dizer, não há restrição para se falar sadiamente nisso. Agora, deturpação, existe deturpação de qualquer coisa. Agora, você falou livro de cantares, é interessante que as igrejas, elas trabalham o livro de cantares como Cristo e a noiva. Então, não há essa abertura. Então, faz uma metáfora. Por que não falar diretamente a relação entre homem e mulher? Agora, uma coisa que eu escuto sempre no gabinete é o seguinte: pastor, não dá para ficar sem sexo. Como é que o senhor vê isso aí, doutor Talvani? Pois bem, existem muitos mitos, né? Não pode ficar, vai adoecer, né? Vai ter encefalite espermática, né? Espermatite encefálica, quer dizer, e começa a complicar demais a coisa. Enfim, né? Mas existem, né, na natureza, no próprio ser humano, mecanismos que suprem isso. Poluição noturna é uma, né? Um deles, a poluição noturna. Você pode explicar o que é poluição noturna? Poluição noturna Não é poluição, não, gente. Poluição. Poluição noturna é durante o próprio sono, né? Acontece nos homens, existe uma ejaculação. Né? Só os homens que têm poluição noturna? As mulheres têm alguns outros tipos de manifestações, elas podem ter sensações, né? Até chegar mesmo a sensações orgásticas e também resolutivas. Né? Agora, além disso, né, você pode ocupar o seu tempo com diversas coisas e se privar disso durante um período não te traz nenhum problema físico, mental nem emocional, desde que você não deturpe as coisas. Né? Se você vai procurar pornografia, se você vai procurar, né, internet, pornografia, tudo isso aí, você vai começar a ter uma ideia deturpada e aí você vai ter uma necessidade deturpada. E a necessidade deturpada te faz doente. Tá certo? Boa. Complementa você que atende aí também o pessoal. Exatamente. A grande diferença é justamente essa deturpação. Às vezes as pessoas perguntam, chegam para mim e falam, nossa, acho que eu vou ficar paranoico, eu já não estou aguentando mais, mas como assim? A sexualidade, o sexo, ele não é uma necessidade que eu não posso resistir, como a fome, a sede, que eu tenho que saciar imediatamente. É justamente isso. E
hoje, na pós-modernidade, em que as pessoas vendem a sexualidade, né? Falam de uma forma como se, olha, se não... Você não pode viver sem. Você não pode viver sem. Isso vai sendo introjetado, porque muitas vezes, igual o doutor mesmo mencionou, na família, na igreja, é muito bacana esse espaço, porque as pessoas podem esclarecer suas dúvidas, podem aprender vários termos e várias experiências que nem todo mundo tem acesso de uma maneira correta, sem deturpação e que vai resolver, né, e vai evitar muitos problemas futuros. Farofa, Com certeza. Farofa, Né? você entendeu bem o que é a sexualidade? Uai, Era o entendi, conceito que ué. você pensava que era? Ué, a questão aí, dessa deturpação que a gente vê, se você for olhar a causa da deturpação hoje em dia, a sociedade, na verdade, a sexualidade é um bombardeio, acontece o tempo inteiro, e aí como você fica separado disso? Porque você sai na rua. Se você sai na rua, você escuta música. Você assiste televisão. A televisão, Tudo que te instiga a isso. lógico, tem, a rede social está aí para salvar isso, assim, para ser diferente. Mas a televisão, se você estiver zapeando ali, você está sendo bombardeado. E aí você ser bombardeado o tempo inteiro, com 20, 21 anos, não é fácil. A psicóloga está aqui, eles podem falar melhor. Não é só com 20, 21 anos, as crianças hoje, os adolescentes com 12, 13 a vida anos. inteira, A né? vida O inteira, o adulto. Sendo adulto. estimuladas antes da hora, né? Exatamente, existe esse Por estímulo. exemplo, uma das questões que os adultos estão se apresentando lá, né, os casais. Exatamente. A esposa chega e fala assim, aqui, meu marido procura mais, ele fica na internet. E vai procurar E vai psicólogo. procurar psicólogo. Fala assim, está tendo problema. É e isso mesmo. vice-versa. É dizer, interessante isso que está falando, que dessa... Mas eu quero perguntar para a plateia aqui, quem quer fazer uma pergunta para o doutor Talvani aqui? Vamos ver quem tem a coragem. O jovem adulto é um jovem que já está definindo suas relações, e entre os relacionamentos são a questão do casamento. Qual que é a importância dos exames pré-nupciais para os jovens que estão se preparando para o casamento? É um passo muito importante, né? É a união de dois seres humanos que se pressupõe perpétua, né? Que pressupõe reprodução de outros seres humanos, né? Então é importante que esteja bem. Interessa a própria saúde da sexualidade, inclusive o relacionamento aí já especificamente sexual, é importante que haja saúde, que haja vigor físico, né? E para isso existem esses exames, né? Nesses exames você vai fazer sorologias, onde você vai ver se existem alguns fatores que predispõem aí a um problema, né, numa futura gravidez, tanto da parte masculina quanto do fator feminino. Você faz sorologias que interessam aí, então, saber se a pessoa tem algum antecedente de sífilis, saber se a pessoa tem algum antecedente de rubéola, toxoplasmose, se foi feito vacinação, se não foi feito, você coloca o cartão de vacinação em dia, né? Próprio espermograma, né? Quanta gente usa, por exemplo, anticoncepcional durante muito tempo e existe um problema ali, né? Seja no fator feminino ou fator masculino, que se identificado, não há necessidade, e quando necessário engravidar, vai ter que ser feito um tratamento. Então, a partir daí já é feito um planejamento, né? Então, é importantíssimo o exame pré-nupcial, sim. Eu estou pensando aqui também, né, porque os jovens adultos são solteiros, casados, às vezes aquele que está descasado, e o Silvio. Silvio, ele, quando nós nos conhecemos, ele já era casado, né, e hoje você tem um filho. Qual que é a sua preocupação assim, sobre essa questão da sexualidade, aquilo que você não quer apresentar para o seu filho, a maneira que você acha a maneira adequada? Né, para a gente, você como pai que hoje não se preocupa só na sexualidade como um jovem adulto, mas como um pai também. Bom, eu achei muito interessante o conceito que o doutor trouxe aqui, falando que é a ciência do encontro, né? Então coloca a sexualidade, que é muito mais ampla que sexo, né? Uhum. E às vezes a gente restringe esse assunto discutindo só a questão sexual. Quando eu olho para o meu filho, eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses, né? Eu penso em ensinar a ele de uma forma aberta, de um modo que todas as dúvidas que ele possa vir a ter, eu seja a primeira pessoa a quem ele vai perguntar, né? Eu acho que é essa amizade, ensiná-lo a conhecer o próprio corpo, se isso partir de dentro da nossa casa, ensiná-lo a obedecer princípios morais, porque hoje em dia a gente vê uma crise muito grande das pessoas quererem mais ter a aparência moral do que um valor moral, né? Então, eu acho que ele vai ser um jovem, como eu tive a oportunidade de experimentar, passei por todo o meu período da faculdade, sem estar casado, era virgem e falava disso abertamente, porque eu tinha uma identidade firmada. Isso. Eu sabia a quem eu pertencia e não tinha dificuldade nenhuma com isso. Então, eu quero
que Deus me dê a graça, junto com a minha esposa, com a Cláudia, de a gente reproduzir isso nos nossos filhos. Eu acho que nós temos mais uma pergunta aí. É aí, né? Vamos lá. Sebastião, fica à vontade. Boa noite. Sebastião, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. Tudo bem. No mundo hoje está se havendo e ocorrendo, aumentando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Homem, mulher com mulher. Então, eu gostaria de saber a posição dessa sexualidade homossexual e casamento. Tá perfeito. Vou colocar aqui muito claramente, então, o seguinte. Nós temos que respeitar todos os seres humanos. Tá certo? Agora, o fato de eu respeitar não me obriga a concordar com tudo que outros seres humanos postulem para mim ou para outros. Tá? Eu me reservo esse direito, né, de respeitar, mas eventualmente discordar. Devolvo uma perguntinha bem básica. Imaginem qualquer pessoa que tivesse que se locomover com 2 pernas direitas. Como é que fica isso? Uma pessoa que tivesse que se tratar, que tivesse que desempenhar suas funções com 2 braços direitos. Tá certo? Então, eu não estou criticando, eu não estou, assim, né, afrontando, mas eu me reservo o direito de apreciar algumas coisas, algumas diferenças que, obviamente, trazem limitação. Né? 2 pessoas do mesmo sexo não vão, por exemplo, ter a oportunidade que o Silvio tem, né, de apresentar um lado da formação, tá certo? O lado masculino, dele de pai, e o lado feminino da formação de mãe. Nenhum ser nascido, né, anatomicamente desse jeito, por mais que se sinta, né, não é fisiologicamente, que se sinta emocionalmente ou socialmente, né, diferente da sua anatomia, vai ter a mesma vivência que um ser que tem anatomia, fisiologia, emoção originalmente daquele sexo. Né? Então, anatomicamente, nós nascemos diferentes para realmente nos completarmos, A, né? a diferença, eu vou usar um termo bem popular, a diferença é a grande sacada de Deus. Tá certo. E nós temos mais uma pergunta Mas ali. só fechar complementando, é interessante que Levítico, Romanos já fala, Coríntios já trata sobre isso, né? Nós amamos a todos, mas a Bíblia é muito clara quanto a essa colocação aí, com certeza. Mais uma pergunta aí da galera? Boa noite, doutor. Meu nome é Rogério. Pois não. Gostaria de saber do senhor, uma pessoa que sempre teve uma vida sexual ativa, se converte e escolhe caminhar nos caminhos do Senhor. E o que isso pode acarretar na vida sexual dela futuramente? Muito bem. Obviamente vai haver uma luta. Né? Isso aí Uma não pequena tenha luta dúvida. ou uma grande luta? Uma grande luta, né? Não tenha dúvida. Agora, essa escolha e o exercício dessa escolha vai abrir portas enormes para a felicidade. Né? Porque a pessoa, quando vem da nossa sociedade dita mundana, vamos falar assim, o que foi que se perdeu? Né? O que está acontecendo? Né? Como é que é isso que o Farofa fala aqui da contaminação? Hoje, para fazer propaganda de sapato, tem que ter uma mulher nua. Tá certo? Para fazer propaganda de óculos, tem que ter uma mulher nua. Para fazer propaganda de pneu, daqui a pouco vai ter isso também. Então, a perda é da afetividade. Não há corte, não há afetividade. O que traz união para as pessoas não é genitalização, não é sexo. É sexualidade acompanhada de afetividade. E aí, as diferenças passam a se completar. Né? Agora, se não existe isso, é muito difícil. E o cristão passa a ter essa porta aberta para a felicidade própria do outro e conjugal. Doutor Talvanes, o tempo é pouco, gente. Eu não acredito. Nós queremos agradecer a Oh, eu presença que do agradeço. senhor. Eu agradeço. Sempre muito enriquecedora. Mas você que está assistindo, fala, que pena, mas semana que vem ele está aqui. Né? Porque esse bloco veio do coração de Deus para o acesso livre. Né? E nós não poderíamos, né, terminar, né, esse programa se não deixarmos assim uma palavra do coração de Deus para a sua vida. É certo que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso, esse programa falando dos jovens adultos, para você se relacionar, para você sair dessa letargia, dessa solidão
desse lugar onde você não encontra ninguém, nós estamos aqui para realmente te acolher, te receber e deixar uma grande bênção na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se isola, ele vai agir contra a verdadeira sabedoria. Por isso, esse programa, esse ministério dos jovens adultos é para te acolher, para te fazer mais humano, para você sentir esse calor, né? Até receber cura por causa desse acolhimento, por causa desse relacionamento.